Fala galera, meu nome é Daniel, sou analista de investimentos da Capitalizo. Hoje nós vamos falar sobre a Neo Energia, uma gigante da área de distribuição de energia elétrica, com foco na região nordeste do Brasil. Antes gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo para dar um like, compartilhar com seus amigos e, se possível, se inscreva em nosso canal. Então, a empresa ela iniciou seus investimentos em 1997, através de aquisições em leilões de privatização. Ela atua em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, principalmente na parte de distribuição. Possui atividade em 18 estados, com foco no Nordeste, e é controlada pelo grupo espanhol Iberdrola. As suas subsidiárias em distribuição são Coelba, Celp, Cosern e Elektro. Elektro que atua em áreas específicas em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Ela tem participação em diversas hidrelétricas, inclusive em Belo Monte e Teles Pires, e tem um controle da Termo Pernambuco, que é uma termoelétrica, e também de 3 parques eólicos no Nordeste. Então, em relação aos pontos positivos, ela é a segunda maior distribuidora de energia elétrica do Brasil em número de unidades consumidoras, possui aproximadamente 13,9 milhões de unidades consumidoras. Só então o seu posicionamento no mercado já é uma vantagem competitiva e impõe barreiras a novos entrantes e também aos concorrentes mais próximos, sendo um ponto positivo. Plataforma de energia integrada, como eu falei, a empresa tem participação em usinas hidrelétricas, ela também tem atividades na área de transmissão e é muito forte, como eu falei, na área de distribuição de energia elétrica. Então, tendo ativos em toda a cadeia do segmento de energia elétrica, é mais um ponto positivo aqui da empresa. A empresa, inclusive, tem agora planos de investimentos voltado para a área de transmissão, o que vai reduzir a sua concentração na área de distribuição de energia elétrica. Redução no nível de inadimplência, a gente viu agora no último resultado uma queda que já vem acontecendo há alguns trimestres, né? A inadimplência já caiu abaixo de 1% no que diz respeito ao provisionamento sobre o faturamento, e esse provisionamento ele impacta diretamente o resultado da empresa, ele é lançado como uma despesa e não deixa de ser um ponto positivo aqui, já falando sobre os resultados divulgados no primeiro trimestre de 2019. Quarto item, projetos de implementação no segmento de transmissão. A empresa venceu leilões em 2017 e 2018. Dessa forma, ela irá realizar investimentos em linhas de transmissão. Dessa forma, ela vai reduzir a sua concentração na área de distribuição, vai tirar o seu foco na área de transmissão no Nordeste e também passará a realizar atividades no Sul e no Sudeste, realizando aqui então um movimento de diversificação na sua base de ativos, e o que não deixa de ser um ponto positivo, até porque o segmento de transmissão ele conta com resultados e fluxo de caixa muito mais previsível do que a parte de geração e distribuição de energia elétrica, sendo aqui então outro ponto positivo. Por último, o controle privado, o grupo espanhol que controla a empresa atua a nível global, então o controlador ele tem fácil acesso ao mercado de capitais a nível global, e também só por a empresa não ser uma empresa estatal, nós já temos aqui uma vantagem em relação à gestão mais eficiente, o que é uma questão importante a ser mencionada. Pontos negativos, previsão de elevação na alavancagem financeira. A empresa hoje tem uma relação dívida líquida EBITDA de 3,5 vezes. A previsão é que supere 4 vezes esse indicador, o que é considerado uma alavancagem agressiva, até porque a empresa tem uma previsão de investimentos em torno de 20 bilhões nos próximos anos, principalmente na área de distribuição, mas também com esses novos projetos que eu falei na área de transmissão de energia elétrica. Ela está sujeita à intervenção governamental, assim como todas as empresas de distribuição estão, né? Até porque a empresa ela precisa de reajustes tarifários para recompor seus gastos não gerenciáveis. Então, a partir do momento que nós temos intervenção do governo, como é o caso de congelamento de tarifas, a empresa acaba tendo descasamento do seu fluxo de caixa e suas margens acabam pressionadas. Então, aqui, essa possibilidade de intervenção governamental não deixa de ser um ponto negativo que afeta todo o setor. Alta concentração em distribuição, a empresa tem mais de 80% do seu EBITDA auferido na parte de distribuição de energia elétrica,
é um ponto negativo, mas a empresa conta agora então com novos investimentos na área de transmissão, o que vai reduzir essa concentração e aumentar aí a sua diversificação na base de ativos, mas não deixa de ser, no momento, um ponto negativo. Alguns números: 13,8 milhões de unidades consumidoras, área de concessão aproximada de 840 mil km², atende cerca de 1.000 municípios e possui atividades em 18 estados. Ela tem capacidade instalada na parte de geração de 4,6 gigawatts de energia, 88,4% do EBITDA oferido no primeiro trimestre de 2019 veio da parte de distribuição de energia e 87,6% dos consumidores na distribuição são da área residencial. Aqui só para mostrar o posicionamento da empresa no mercado. Como eu falei, ela é a segunda maior da parte de distribuição, levando em consideração aqui o número de consumidores. A gente pode ver que ela inclusive está à frente de grandes empresas, como é o caso da CPFL, Energisa e também Equatorial. Aqui mostrando então a participação que a empresa tem em hidrelétricas, também tem controle aqui de parques eólicos na Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba, e também tem o controle de uma termoelétrica em Pernambuco, tendo aqui como eu falei, uma base integrada dentro do segmento de energia elétrica, aqui a parte de geração. Aqui mostrando o desenvolvimento em relação à provisão de inadimplência, né? Aqui esse percentual que chegou a 0,86 corresponde ao provisionamento sobre o faturamento. A gente pode ver que vem caindo esse indicador ao longo dos últimos trimestres, o que não deixa de ser um ponto positivo, até porque esses 65 milhões aqui de provisionamento são lançados como despesas no resultado da empresa e afetam os lucros. Então, diminuindo esses valores, não deixa de ser um ponto positivo aqui em relação aos resultados. Aqui, como a gente pode ver, é a previsão de novos projetos dentro da área de transmissão, afinal a empresa ganhou leilões aí em 2017 e 2018. A gente pode ver que ela tem uma base existente já no Nordeste, com forte presença na Bahia, então ela vai diversificar agora no que diz respeito a novas regiões, né? Opa, desculpa, voltando aqui então. Ela diversifica para a parte sul e sudeste do Brasil, o que não deixa de ser um ponto positivo, embora a empresa vá precisar de novos investimentos, o que vai afetar então a sua alavancagem financeira. Aqui em relação à posição acionária, a Iberdrola tem mais de 52% e também conta aqui com Previ e Banco do Brasil. Nós temos previsto agora um IPO das ações da empresa. O Banco do Brasil vai vender todas as suas ações, a Previ também vai vender boa parte da sua fatia na empresa. Tem uma previsão que a Iberdrola também vai vender uma pequena parte das suas ações. O período de reserva do IPO vai do dia 14 ao dia 26 de junho, agora de 2019. Dia 27 de junho nós temos a fixação dos preços e as ações passam a ser negociadas em 1º de julho. Nós não temos nenhuma recomendação aqui em relação à entrada neste IPO. Hoje nós temos aí outros ativos recomendados dentro de nossas carteiras, inclusive nós recomendamos manutenção naqueles ativos, até porque no momento que nós recomendamos a entrada, eles estavam num preço bem mais atrativo, tivemos um ganho de capital e hoje nós recomendamos aos nossos clientes apenas manutenção para ganhos com distribuição de dividendos. Nós temos a previsão de entrar com novos ativos na carteira da área de energia elétrica. Nós temos 2 ativos em observação e temos a previsão então de incluir outros 2 e não recomendamos então a entrada nessa oferta, que é uma oferta secundária, né? A empresa não vai absorver recursos com o IPO, então quem vai receber os recursos são aqui então os sócios, principalmente o Banco do Brasil, que vai se desfazer das suas ações, tá certo? Então nós não temos recomendação dentro da oferta pública e eu trouxe aqui só o quadro aqui em relação aos sócios, principalmente o Banco do Brasil, que vai vender toda a sua fatia. Só para finalizar então em relação à empresa, a empresa teve um aumento na sua receita, veio com resultados positivos, inclusive com crescimento no EBITDA. Alguns dados aqui, ela teve aumento de 1,7% no número de clientes e de 5,8% no volume de energia distribuída. Aumento de temperatura média nas regiões atendidas contribuiu aqui para o aumento da demanda, e também nós temos outro efeito aqui, que são os reajustes tarifários
como a gente pode ver em todas as subsidiárias, nós tivemos principalmente na Elektro ali com mais de 24% de reajuste. Ponto negativo, então, para o aumento de 43% no custo de energia comprada, o que veio a impactar aqui embaixo, como a gente pode ver, na margem bruta, perdendo quase 3 pontos percentuais. Margem EBITDA ficando praticamente estagnada aqui, e a despesa financeira líquida, então, também ficando praticamente estável, comparando o primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2018. Então, em relação à Neoenergia, é isso, né? Nós não temos nenhuma recomendação em relação à entrada no IPO da empresa, mas realmente nós temos outros ativos no radar. Só vamos falar então um pouquinho sobre a Capitalizo agora. A empresa ela trabalha com análise e recomendação em investimentos. Nós temos produtos voltados para títulos de renda fixa, fundos de investimentos. Temos também o Invista em Ações, que utiliza análise fundamentalista para recomendações de longo prazo. Carteiras Capitalizo, que engloba esses 3 planos em um só. O Full Trader, que utiliza análise técnica e gráfica para recomendações de curto prazo. E o Capitalizo Completo, que engloba todos os planos em um só. Quem quiser conferir nosso trabalho, basta chegar em conteúdos grátis. Você vai ter 3 opções. Clicando aqui, então, no caso, no Banco Itaú, você só precisa preencher o seu nome e e-mail, que são campos obrigatórios. Caso queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, basta preencher o seu celular, chegar lá embaixo, então, e baixar relatório, tá certo? Então, em relação à Neoenergia é isso. Até o próximo vídeo e um abraço.